Na Alemanha, a 2 de julho de 1936, mais precisamente na abadia de Quedlinburg, ocorreu a comemoração do milenário da morte do rei Henrique. Saxónia, uma das regiões medievais em melhor estado de conservação, fora preparada semanas antes para o evento. Deste modo, deu-se a limpeza das ruas e a pintura das casas mais antigas. Foram também expostos diversos estandartes nazis nos telhados e ao longo das paredes. Anteriormente, no século X, Quedlinburg era um local com forte simbolismo de poder, coerência e imperialismo. Como tal, tornou-se um local bastante relevante para os imperadores otonianos. Também por isso, um milénio depois, continua a ser bastante relevante para aqueles que procuravam a sua legitimidade, bem como o comando imperial da Alemanha, apesar das divergências contextuais. Quedlinburg foi transformada num ponto relevante da política imperial, através do rei Henrique e dos seus sucessores. Os tesouros da Igreja, assim como o seu valor incomensurável, são um reflexo do esplendor da dinastia otoniana. Henrique fazia parte dos Lidiophils, uma família da aristocracia que ganhara contínuo poder desde a queda do Império Carolíngio em 888. Este fora coroado após a morte do Conrado no ano de 918. Deste modo, fundou uma nova dinastia, os Otonianos. O antigo Império Carolíngio fora transformado num novo império, dando origem ao primeiro rei Salomão. Por isso, era considerado o primeiro rei do Estado alemão medieval e, desse modo, foi uma figura relembrada na Alemanha nazi. Heinrich Himmler considerava Henry uma forte inspiração para o Terceiro Reich, assim como uma figura heroica que avivou o potencial alemão. Heinrich comandou uma procissão de oficiais nazis que albergavam as tropas da SS e a juventude hitleriana, com destino ao mosteiro do século X, onde participavam num ritual solene. A celebração era restrita aos elementos da elite nazi. Contudo, a cerimónia foi transmitida ao vivo para os residentes da cidade e vilas vizinhas, através da rádio, como forma de espalhar a sua mensagem. A junção do interesse histórico medieval e do rádio moderno demonstra o caráter autocontraditório de Himmler. A homenagem fora acompanhada pela banda da SS e todos os momentos foram registados através de um fotógrafo da organização. Himmler apresentava uma figura bastante pálida e esguia e possuía um conjunto monocromático preto, composto por um capacete brilhante, um uniforme elegante e botas de cano alto. Himmler evitou falar acerca do facto de se desconhecer onde estavam os restos mortais do rei. Deste modo, para contornar a situação, estabeleceu uma relação direta entre os melhores acontecimentos alemães e o Estado nazi da época, exaltando um grande orgulho no passado alemão. Como este mesmo disse, assim como uma árvore murcha nas raízes que foram removidas, um povo cai se não tiver orgulho nos seus ancestrais. Muitos consideravam até que o regime nazi deveria ser o atual herdeiro da Alemanha governada por Heinrich I. Himmler ressaltou as virtudes pessoais do rei, semelhantes à ideologia do líder da SS, sério, militar e muito pouco ligado à religião. Além disso, enumerou os motivos que fizeram com que sentisse que o rei Henrique I se enquadrou nos elementos nazis, tais como poderio militar, expansão territorial, para a atual Hungria e Polónia, distanciamento da Igreja e concessão veloz do seu Reich, tendo sido apenas ultrapassado por Hitler. Tal como já foi mencionado anteriormente, o enfraquecimento da diferenciação entre acontecimentos passados e presentes, através de uma lógica circular, é uma característica fascista comum e muitas vezes até determinante para o seu conceito. Tal era necessário, uma vez que para os nazis, apenas através do governo de Hitler, foi possível dar configuração e sentido à Alemanha daquela época. Esta tática foi também emprego no material utilizado na igreja de Quedlinburg, através da suástica colocada na nova janela da ábside por cima da suposta sepultura do rei. Himmler era contra o cristianismo, uma vez que a religião apregoava compaixão pelos que mais precisavam, assim como fraternidade entre todos. Ademais, proclamava um judeu como filho de Deus. Contudo, a Catedral de Quedlinburg tinha algo de muita relevância para ele, o túmulo de Heinrich I, rei pelo qual estava fascinado e pelo qual considerou inclusivamente transformá-lo num santuário para a organização paramilitar da SS. Heinrich recorreu bastante à propaganda com o intuito de autopromoção, bem como para a sua ordem, a Ordem Negra, através de impressos em brochuras ilustradas, integrando as suas aspirações e enaltecendo. No seu discurso, deparamos-nos com táticas de propaganda nazi, repletas de palavras românticas, enfatizando a ligação entre os alemães de hoje e o passado distante,
personificado na catedral. As expressões antepassados e herança não apenas colocaram os seus ouvintes na interminável cadeia da vida, mas lembraram-nos da própria organização de Himmler dedicada à preservação das relíquias sagradas e monumentos da vida germânica. O discurso de Himmler era aconchegante para aqueles que se sentiam perdidos no dito mundo moderno. Possui um caráter românico, apoiado na língua alemã, que está recheada de termos nebulosos e profundos. No discurso, Himmler idealizou um governante medieval. Tal como ele disse, o grande Erich teve a coragem de levar a cabo políticas impopulares. Esta linguagem era de cariz totalitário e legitimou Hitler como o sucessor de Henry. O caráter românico do nacionalsocialismo era bastante relevante. Através dos belos adereços alemães como vestígios arquitetónicos, as lendas das proezas nacionais, bem como o enorme desejo de uma eterna aliança. Como tal, os alemães sentiram necessidade de recorrer à disciplina e ao trabalho árduo. Himmler caracterizou a cerimónia como propagandisticamente um presente do céu e escreveu: por seu projeto apropriado, podemos alcançar com um grande golpe o que de outra forma seria difícil lutar propagandisticamente em anos. O túmulo do rei Henry encontrava-se ao lado da sua esposa, Rainha Matilda, e de sua neta, a abadesa Matilda de Quedlinburg. Situava-se na extremidade da igreja, em cima de um conjunto de rochas, com vista para as planícies que se estendiam até à fronteira oriental. Quedlinburg passou por um ritual de purificação ao serem retiradas estátuas e ornamentos. No espaço que ficou descoberto foram colocadas 2 guardas com rifles e capacetes junto da cripta funerária, iluminados por velas. Himmler subsidiou um novo sarcófago para o rei, repleto de alusões aos nazis. Além disso, o próprio mosteiro tornou-se um novo local de culto da SS. Ainda naquele ano da cerimónia, Himmler tornou-se chefe da polícia alemã. Contudo, ele não obteve o apoio da maioria da população, visto que lhe tinham ódio e repulsa, inclusivamente por parte dos nazis, pelo que este tentou ao máximo mostrar uma faceta construtiva e bem-intencionada, para que deste modo tornasse a SS a grande dádiva alemã, de modo a interagir através de mitos e forças que estavam em falta. Algum tempo depois foi declarado pela SS que a cidade de Quedlinburg devia ser a única portadora da celebração de 2